Estou aqui novamente com o Dr. Mário Bussi, que é membro da Defende e advogado. Na primeira vez, a prorrogação foi solicitada pela concessionária. E desta feita, quem está solicitando para a Câmara de Vereadores é o prefeito. Então, o que mudou? O que muda, a meu ver, é que ele, no primeiro momento, jogou a Câmara na berlinda. Quando falou que foi a concessionária que teria visto o problema e ele simplesmente, o executivo, mandou o projeto, Câmara, você que verifique isso aí. E agora ele mudou, ele assume que na realidade levou a concedente a rever junto à concessionária. Ora, o que muda isso? Quer dizer, mudou muito pouca coisa, mas alivia a Câmara. Porque subentende lá, pelo olhar da Câmara, que na realidade o Executivo já analisou, já teria analisado esses documentos para concordar com essa prorrogação, que é um absurdo. Mas para a sociedade não muda, porque continua a mesma coisa, 14 anos em cima do nada, ou seja, em cima do equilíbrio econômico e financeiro que ela já tem. Por que a concessionária deseja os 14 anos? Ela está criando uma garantia porque tem alguns eventos para ocorrer. Mas antes de entrar nesse evento, não tem justificativa a prorrogação de contrato, porque na realidade, como eu disse para você, ela seria indenizada ao final e ao cabo do contrato. A empresa é uma empresa da Odebrecht, um grupo forte, e eles projetam não para... Quando eles fazem um orçamento, um plano para os seus acionistas, eles fazem a longo prazo. Não fazem como empresas pequenas que vai para hoje, para amanhã, para o ano. Eles fazem para 15, 30 anos. E ocorre o seguinte, ela tem dois passivos hoje interessantes, que não são ainda realizáveis, mas é preocupante. São duas ações que a Defende tem contra elas. E são ações de milhões de reais. E se perder, ela vai ter que pagar. E isso não pode terminar o contrato sem que isso seja terminado. Então veja, nós temos primeiro que você lembra daquela ação dos 10% da multa moratória de atraso por pagamento. Em 2000, foi no ano 2000. Foi em 2000 que entramos, já estamos com praticamente... Não, foi 2002. Só essa ação, hoje, representa em torno, que ela tem que devolver em torno de 12 milhões e 800. Mais ainda, eu não fiz como data de hoje, eu fiz como 2 anos mais para frente que vai demorar essa ação. E essa ação é uma ação que tem fatalmente 99% de chance, porque já tem jurisprudências anteriores e que demonstram que isso é ponto pacífico. Normalmente a inadimplência das águas é em torno de 20%, principalmente da Sabesp. O que a Águas de Limeira não vai ser muito diferente disso. E subentendendo um faturamento hoje de 80 milhões ao ano, que eles têm praticamente, 20% são 16 milhões. 16 milhões, 10% disso é 1 milhão e 600. Multiplicando isso por 8 anos, nós vamos ter mais ou menos 12 milhões e 800 mil que ela tem que reverter. Isso ela tem que pôr no passivo dela, senão como é que ela vai explicar para os acionistas? Mas essa é uma ação pequena em relação a uma outra que nós temos, que se você lembra muito bem, e que você ainda que nos alertou em 2003, sobre a mudança da estrutura tarifária, onde houve um aumento global da receita de 14,1%. Que não podia ter. Não podia ter porque ela veio como revisão, e que foi muito discutido na época, e que a estrutura tarifária não podia ser mecanismo para aumento de tarifa, simplesmente só para recompor categorias sociais, mas não como aumento. Tarifa se aumenta pela tarifa. E ponto. E eles fizeram 14,1% e que o contrato veda. O contrato é claro dizendo o seguinte, você pode mexer na estrutura tarifária, entretanto, não pode haver alteração do faturamento, nem para mais e nem para menos. E no caso houve 14,1%. Então, nós perdemos essa ação aqui em Limeira, até o juiz da 4ª Vara nos formou para a sociedade votar melhor, né? Mas o fato é o seguinte, está no tribunal para ser julgada essa ação. E essa ação, ela tem grande probabilidade de ser revertida lá porque fere o contrato, isso é ponto pacífico. Mas o que quer dizer isso na prática? Quer dizer que na prática, hoje, quando eu digo hoje, ela teria que devolver com 8 anos de ação, que hoje está com 6 anos mais 2, 8,
90 milhões e 240 mil reais para a população. Isso não é brincadeira, estou falando em termos de processo, número que pode ser visto. Está aí o processo. Então, se você somar 90 milhões com 12 milhões, nós temos mais ou menos 103 milhões. Que é exatamente o valor que eles estão reivindicando. Não tem outra saída. Porque querer aumentar a prorrogação do contrato por um aumento de receita, gente, crescimento, em todo lugar nós vimos como dádiva de Deus. Um armazém, um bar, um posto de gasolina, todos almejam crescimento. A única que não está almejando crescimento é a concessionária. É claro que ela vai ter que ter investimentos, mas também é claro que ela vai receber por isso. E vai ter ainda os 15 anos para receber, e como eu já disse, se ao final e ao cabo não acontecer, ela vai ter indenização. Só que se ela não colocar isso no passivo dela, se ela vier a perder esta ação, o município não vai poder pagar, porque são de ato ilícito. Agora, como é que ela vai explicar para os acionistas dela que ela, ao final, perdeu 103 milhões e não teve como reaver? Quem perdeu foi os seus acionistas. Então ela está fazendo isso. Se o prefeito der agora esse aumento e viermos a perder, a sociedade pagou duas vezes. Pagou os 103 por conta desse e pagou os 103 por conta dos processos. Já se a sociedade ganhar ação, ainda assim a Água de Limeira já pegou dinheiro também de volta. Antecipadamente. Antecipadamente. Quer dizer, eu só sinto que a Água de Limeira está jogando a regra do jogo. Mas é isso, eles estão colocando, na realidade, João, é a única explicação viável, porque eles não entregam os documentos de inventário. Me traz os documentos de inventário que eu analiso com tranquilidade. E mostro para você que eles não têm necessidade desse dinheiro. Esse dinheiro é para cobrir um possível prejuízo com as ações judiciais. E ponto. E exatamente é o mesmo valor, em torno de 103 a 104 milhões, que é o que eles vão ter que pagar se perder a ação. Mas, Mário, é legal essa prorrogação de 14 anos? Quer dizer, seria um contrato de 45 anos, sem licitação? Na realidade, eles querem dar um ar de legalidade. O prefeito manda um projeto de lei, a Câmara aprova, volta, e nós temos um ar de legalidade. Agora, realmente, precisamos discutir essa legalidade. E com certeza isso vai ser discutido nos tribunais. Claro que não é legal, João. Claro que não é legal. Ainda que ela tivesse que ter alguma coisa, estaríamos ferindo o princípio da lei de licitação. A regra do jogo na época era de 30 anos. Essa era a regra. Para burlar a regra agora, tem que esperar o contrato terminar ou chegar próximo a terminar para negociar, fazer um inventário. E principalmente que está claro para nós que ele está colocando esse passivo, que ainda não é um passivo real, mas é um passivo que poderá vir a se concretizar através das ações que em torno de 100 milhões de reais. Claro, ele está querendo salvar os seus acionistas. Agora o prefeito precisava se preocupar em salvar a sociedade. Do mesmo ímpeto que está a Água de Limeira. E não uma dação. Isso é muito fácil. Eu espero que a Câmara dos Vereadores tenha a sobriedade e a seriedade de requerer todos os documentos. Nunca se tem documento. A única coisa que se tem documento são as formalidades jurídicas. Mas os números, os investimentos, as avaliações, as receitas, isso não acontece. É isso que precisava. Bom, finalizando então, a conclusão que o Dr. Mário chegou e que nós também chegamos é que a bola está com os vereadores e que eles precisam solicitar toda a documentação necessária para analisar com o pessoal técnico se isto realmente se devem votar favoravelmente ou não ao projeto de prorrogação.